privilégio de estar aqui, tá uma alegria imensa. Como o Regi falou, a gente tem orado lá na nossa região ali, a respeito do que Deus pode produzir no meio da igreja esse ano. E essa carga vem dessa nossa preocupação, especialmente porque nós vivemos aí, né, especialmente o ano de 2020, o ano de 2021 foi bem desafiador, né, para todos nós. Alguns ficaram mais isolados, né, outros passaram, né, por situações, inclusive de perdas. E foram momentos difíceis. Tem hora que parece que esses 2 anos nem passaram direito, né? Eu mesmo fiquei tendo que trabalhar isolado, dentro da home office. E eu acho que muito do nosso ambiente tranquilo, né, de relacionamento, de comunhão, né, muitas dessas coisas se quebraram. E esse ano, felizmente, a gente está voltando ao normal, estamos todos aqui. E é disso que a gente quer falar, né, a respeito da gente resgatar, revisar e rever essa questão do ambiente de igreja, do ambiente de família entre nós. Então essa carga tem a ver com isso, tá, pessoal? E talvez não só a pandemia, mas no meu coração, tenho falado com os irmãos que sinto que até algumas coisas a gente já estava perdendo. E aí eu queria dar exemplos práticos mesmo para entenderem do que eu estou falando, né? Então, assim, eu acho que esse ambiente que a gente precisa resgatar, por exemplo, aquele ambiente que a gente tinha, né, que os dias da semana eram poucos para caber os compromissos que a gente tinha, os contatos, né, o relacionamento com os irmãos. Um ambiente onde a gente parte o pão junto em casa, e enquanto a gente parte o pão e se relaciona, a vida da igreja flui naturalmente entre nós. Tem confissão de pecado, tem edificação, tem conselhos acontecendo. Um ambiente onde os irmãos que moram próximos de si estão profundamente envolvidos na vida uns dos outros, na comunhão, no serviço, na pregação do evangelho. Um ambiente onde a edificação dos velhos e dos novos, ela se mistura na pregação do evangelho. Por exemplo, o novo ouve tanta catequese numa proclamação que você nem precisa fazer apostila com ele. É desse tipo de ambiente que a gente precisa, não é? Os irmãos memorizam ali no dia a dia da igreja, né? Na vida natural. Um ambiente de funcionamento intenso das juntas e ligamentos. E um ambiente onde os mais novos chegam e veem todo mundo trabalhando, todo mundo envolvido, e também são contagiados nesse espírito, nessa vontade de quando que eu vou cuidar de vida, quando é que eu vou poder começar. Então, é isso, né? E, especialmente, um ambiente onde os nossos problemas se resolvem na própria obra de Deus, né? Quem aqui já foi num contato, cheio de problema, cheio de coisa, senta lá, ouve a pregação do evangelho e sai de lá sem entender por que você estava tão complicado? Quem já fez isso, né? É isso que a gente precisa, não é? Amados, agora, quando a gente fala que a gente precisa resgatar um determinado ambiente, isso não pode ser confundido com um desejo de alguém, tá? Ou só com um mero saudosismo, né? O ser humano tem dessas coisas, né? A gente é saudosista, a gente acha que tudo que aconteceu antes era melhor. Mas a questão não é essa, né? A questão é a gente olhar para a nossa vida hoje, olhar para as nossas práticas e verificar se o que a gente está fazendo como igreja, se a nossa vida confere com os princípios de fé que a gente tem, não é verdade? Então, eu quero propor aqui que a gente volte em alguns princípios bíblicos, que a gente revise alguns princípios importantes para a vida, para o funcionamento da igreja, para que eles possam direcionar a nossa prática. Amém? Bom, então eu queria, nesse espírito, falar aqui de 4 princípios, tá? Revisar com vocês, não vou falar nada novo, tá? São as mesmas coisas que a gente sempre fala. Então vamos lá, 4 princípios, tá? Primeiro deles,
o propósito eterno de Deus como a nossa vocação. Aí eu queria pedir para os irmãos abrirem um texto de Filipenses 3, de 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos falar juntos qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amados, isso para Deus é um propósito, mas para você é um chamado. Para você é uma vocação. É isso que Paulo está falando aqui. Eu prossigo, eu continuo. Amém? Essa tem que ser a nossa meta mais preciosa. E isso tem que levar a gente a pensar, porque quando a gente fala de vocação, a gente fala daquilo que a gente tem talento para fazer, não é? Daquilo que a gente foi chamado, daquilo que é inato em nós, né? Então nós temos que pensar, quem sou eu? Qual que é a minha identidade? Quais são as metas da minha vida? O que eu estou procurando? Não é verdade? Abram aí, por favor, em 2 Timóteo 1, 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Amados, não é por você, você não dá conta, mas pela graça de Deus você foi chamado. Mas tem um preço, né? Não é tão simples. Quando a gente é colocado em Cristo, nós precisamos abrir mão dos nossos planos terrenos. Versículo que sabemos memorizado, né? Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ser colocado em Cristo é passar uma procuração em branco, não é? A gente entrega para Deus e fala, Senhor, escreve aqui o resto da história da minha vida. A gente tem que ficar atento ao que está falando lá em 1 João 2,6, que diz assim, né? Que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, quando somos discípulos de Jesus, nenhum outro aspecto da nossa vida, né? Nossa profissão, os nossos hobbies, as preferências que a gente tem de lazer, pode se sobrepor à nossa verdadeira vocação. Um discípulo precisa se exercitar para que aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, ele faça isso como uma confissão de fé. A vocação que temos, nós precisamos desenvolvê-la. Nós vamos correr atrás, né? Paulo fala lá para os Efésios, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamados. Efésios 4:1. Pedro fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, queridos, enxergar o propósito de Deus como uma vocação é importante porque nos ajuda a não ter uma posição passiva. Você não vai ficar passivo esperando a vida de Cristo ser formada em você. Você vai atrás, você desenvolve a sua vocação. Você anda de forma digna daquilo que você foi chamado. Não à toa, Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, compara a vida cristã a um atleta, né? A como um atleta se comporta para conseguir o seu prêmio. É preciso empreender esforço. E uma coisa que Deus tem falado comigo, me lembrado da parábola do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor. E eu acho que quando a gente lê essas duas parábolas, a gente precisa fazer uma pergunta para
para nós mesmos, olhar para dentro de nós e perguntar: será que eu vivo como se eu tivesse encontrado a pérola? Como se eu já tivesse encontrado o tesouro? É interessante quando você olha para esse texto, e os textos que deixam muito claro, por exemplo, que a ganância é incompatível com a vida cristã. Não tem como você ser discípulo de Jesus ser uma pessoa gananciosa. Absolutamente incompatível. Como é que eu posso viver buscando riquezas se eu já achei o grande tesouro? Como é que pode? Não tem jeito. Você já achou esse tesouro? Se você achou, desenvolve. Corre atrás desse negócio. Vai atrás da vida de Cristo te encher. Porque é nele, é por ele. Nós estamos aqui para ele. Amém? Então, primeiro princípio. O propósito eterno de Deus é a nossa vocação. Somos chamados para isso. Um segundo princípio é que a gente não olha só também e nos esforça para Deus formar em nós. A gente tem que olhar para o mundo. E o fato é que o nosso sacerdócio é comum, não é? Então, eu queria falar sobre o princípio também do nosso sacerdócio comum. E, para isso, é importante a gente voltar lá no Velho Testamento. Queria pedir aos irmãos aí que abrissem o texto de Êxodo. Êxodo 19, 4 e 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então aqui Deus está falando com Moisés, para que ele dissesse ao povo que o que ele queria constituir, ao resgatar o povo da escravidão, era uma nação de sacerdotes. E isso era só uma figura, né? Do que ia ser pleno agora em nós, em Cristo. Amém? Mas o povo, capítulo seguinte aí, versículo 19, né, 20 e 19, temeu a ira de Deus, temeu a expressão de Deus ali nas nuvens, nos relâmpagos, e falou assim, falaram para Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. E por conta desse medo de Israel, Deus separou uma tribo de sacerdotes. Mas essa não era a vontade de Deus. E hoje, para a igreja, nós não podemos ter um grupo separado, né, para servir a Deus e exercer o sacerdócio com mais afinco, com mais disposição e dedicação. Porque não foi isso que Jesus disse para toda a igreja. Todo mundo sabe aqui de cor Atos 1:8, não sabe? Vamos falar junto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deus não falou isso para um, Jesus não falou isso para um, para dois, para três. Jesus falou isso para todos. Que o poder de Deus ia descer sobre todos nós. E essa tradição, né, judaica de ter ali uma tribo de sacerdotes era muito forte, mas Paulo não hesitou em romper com séculos dessa tradição, de não se dirigir à tribo de Levi, mas falar para todos o que ele disse lá em 1 Pedro 2,9. Vamos falar junto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vamos revisar a catequese. Quem são os sacerdotes na igreja, amados? Todos os santos são sacerdotes. Amém? Na igreja de Deus não existe casta sacerdotal. Não existe 1, 2, 3, 10 homens que tem que ficar fazendo a ponte entre o pai e o resto da igreja. Não existe viver na igreja sentado no banco só recebendo. Amém? Todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Vamos ver isso lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Abre aí, por favor. 2 Coríntios 5, 18 a 20.
Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu acho que esse aspecto da gente ser embaixador, né? Tem um cântico do Daniel de Souza, que até o pessoal cantou ele lá em Betim, quando compartilhamos essa palavra, falando, né, que nós somos os pés de Deus andando em toda parte. Nós somos os olhos de Deus à procura dos aflitos. Combina bem com essa imagem bíblica, né, de que somos embaixadores, de que representamos a palavra de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra, e a nossa vida precisa ser esse constante rogo-vos, né? Nós precisamos mostrar isso, né? Que rogamos, através da nossa vida, do nosso exemplo, com que os homens se reconciliem com Deus. E uma coisa que eu queria... Obrigado. Uma coisa que eu queria pedir aos irmãos que lessem com cuidado depois, são as duas parábolas que estão lá em Mateus 25, 24 a 30, que fala dos talentos, né, a parábola dos talentos. E tem duas lições muito importantes nessas parábolas, nessa parábola dos talentos, né, que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui com relação ao nosso sacerdócio comum. Primeiro, Deus distribui os talentos na igreja da forma como Ele quer. Para uns Ele dá 5 talentos, para outros Ele dá 10 talentos, para outros Ele dá um só. Então a medida de graça distribuída na igreja, ela é segundo a vontade de Deus. Os dons também não são exatamente os mesmos e distribuídos no meio da igreja segundo a vontade de Deus. Mas todos nós devemos buscar com zelo desenvolver o que recebemos. E a segunda lição que está lá é que aquele que recebe menos, pelo menos um ele recebe, não é verdade? Então ninguém na casa de Deus fica sem talento. Não fique aí pensando que você não tem. Deus distribuiu para todo mundo. Todo mundo tem. Desenvolve o que você tem. Tenha fé, amados, né? Tenha fé cada um de nós. Levanta e vai cooperar. Amém? Vai cooperar para que os homens se reconciliem com Deus, né? Tenha confiança que você tem talento que Deus te deu e vai multiplicar o seu talento. Amém? Então esse princípio que a gente compartilha o sacerdócio comum e que por consequência, né, não existe uma casta sacerdotal na igreja que separa ali os chamados do resto dos membros, também tem que nos levar a um outro princípio. Porque a gente não se relaciona só com o mundo, né? A gente não expressa só os nossos talentos no relacionamento com o mundo. A gente também tem que fazer isso no meio da igreja. Então tem um outro princípio também fundamental, terceiro, que é o princípio de edificação da igreja, que nós temos que pensar na nossa participação nisso. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso, o fato de na igreja não existir casta sacerdotal, não significa que a igreja não é presidida. Amém? A igreja é presidida. Nós temos presbitério, nós temos os ministérios específicos, né, que organizam a igreja, que formam um corpo. E a melhor representação disso está lá no texto de Efésios, né, 4, de 11 a 16, onde a gente tem uma síntese, né, muito completa, né, de como deve ser o ministério de edificação da igreja. E lá a gente pode verificar o seguinte, que Deus estabelece uma série de ministérios específicos, distribuídos entre alguns irmãos pela vontade dele. Esses irmãos vão presidir a igreja. Mas no mesmo texto de Efésios, a gente vê que não são esses irmãos que têm que cumprir a obra de edificação da igreja. Não é verdade? O que fala lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres. Agora, para fazer 3 coisas. Primeiro, com vistas ao correto ordenamento dos santos. O que é isso? É colocar os irmãos um do lado do outro. É formar corpo. Amém? Para quê? Segundo, para o desempenho do seu serviço. E terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a edificação do corpo de Cristo é consequência de uma igreja em que os dons se manifestam, os ministérios específicos se manifestam, esses ministérios organizam o corpo, vinculam os irmãos, fazem as juntas, os irmãos desempenham o seu serviço e o corpo é edificado. Então, todos nós temos participação nesse ministério de edificação da igreja. Esse texto é muito rico, daria para falar horas aqui sobre ele, mas o que eu quero ressaltar é isso, né? Não foi confiado a nós somente o ministério da reconciliação, a obra de testemunhar, mas também a obra de edificar no meio da igreja. A gente precisa participar do crescimento da igreja em números, mas também do crescimento espiritual de cada um de nós. Nós somos parte disso. Nós temos que nos sentir responsáveis pelo crescimento dos irmãos. E aí vamos revisar de novo a catequese, né? Quem edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Lá nos versículos 15 e 16, né, desse texto de Efésios 4, Paulo vai esclarecer que o corpo de Cristo tem que estar vinculado por juntas e ligamentos. E como é que a gente pratica isso? É vida na vida, não é? Os ministérios específicos vinculam e a gente vive esse negócio. Relacionando os irmãos entre si. As juntas e ligamentos, né, elas são laços específicos de cuidado. Você não tem que ser cuidado por 1, 2, 3, 5. Você é cuidado por um. São laços específicos de cuidado. Ela traz os momentos, né, a responsabilidade dos momentos de edificação para a comunhão da igreja, não para o púlpito, não para grandes reuniões, onde a edificação é maciça, é no dia a dia, gente. É no dia a dia que a gente edifica a igreja. É ali, ó, no partir do pão, é nos relacionamentos. E aí a gente garante assim, dessa forma, que os irmãos recebam o ensino de sustentação. Quando a gente repete os princípios, quando a gente ensina a respeito de Cristo, da vida cristã comum, dos princípios que a gente tem que observar ao longo do caminho, os irmãos são sustentados na fé, né? Vão abandonando os problemas do velho homem e vão podendo amadurecer e também cooperar. Amém? E um alerta importante, né, é que na hora de edificar a igreja, a gente sempre tem que lembrar que o evangelho é como se fosse uma moeda, né? Ele tem 2 faces. É o querigma e o didaquê. O querigma é a palavra que gera fé, né? A respeito de Cristo, da nossa união com Ele, da obra de Deus, da sua graça derramada sobre nós. Então a gente tem que dar isso, né, para os irmãos, na hora que edifica, né? Tem que dar querigma, tem que animar a fé dos irmãos. Mas também tem que dar didaquê, né? Princípios de fé, mandamentos, ordenanças, que direcionam o caminho, né, que direcionam a vida. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente edifica a igreja, para a gente não se desviar da verdade. Por quê? De um lado, animar a fé sem dar princípios, sem dar mandamentos, é tornar a graça de Deus uma coisa barata, né? Porque, né, é só fé, é só perdão, é só ânimo, né? Por outro lado, entender que o favor de Deus a nós é troca pela obediência, também é transformar a cruz de Cristo em mero legalismo, não é? Não é só pela sua obediência, é pela obra dele em nós. Então a gente tem que sempre entender essas 2 faces, né, quando edificamos os irmãos. Animar a fé, apresentar Cristo, render graças a Ele, entender que sem Ele nada podemos fazer, mas também apontar para princípios, né? Quando tem um conflito, quando tem uma crise, quando tem alguma coisa que precisa ser resolvida,
a gente olha para os princípios de fé, né? A gente olha para os mandamentos, para aquilo que está nas Escrituras. Então, isso é uma coisa importante porque quando a gente olha para tudo isso, né, a gente percorre esses textos, tenta traduzir isso para a nossa vida prática, a gente percebe que essas coisas não são meras estratégias de um grupo específico, né? Uma estratégia elaborada por homens. São recursos do céu. É a forma como a igreja tem que viver. Tá? Não é uma coisa que a gente pensou, elaborou aqui, entendeu que funcionava bem. Isso é o que Deus nos deu. A forma de fazer a obra de Deus, a forma da gente alcançar o propósito de Deus, ser cooperador com Ele, é tão importante quanto o próprio propósito. Deus não deu o propósito e falou para a gente tentar encontrar a melhor forma de alcançá-lo. Deus nos deu o caminho, né? Deus nos deu as estratégias. E nós temos que ficar fiéis a elas. E isso é muito verdade também para o quarto e último princípio que eu queria revisar aqui, que é o princípio de funcionamento da igreja nas casas. Queria que vocês abrissem aí num texto também velho conhecido, que é o texto de Atos 2, 42 a 47. Aqui a gente tem uma imagem de como era a vida da igreja primitiva, né? Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Um destaque aqui que os irmãos devem lembrar, né, é que quando usa-se aqui a palavra templo, né, o contexto não era o templo construído pela igreja, né? Esse era o templo de Salomão, e mais especificamente a igreja se reunia no pórtico, né, que era uma área comum onde tinha comércio, né? Então, trazendo esse templo aqui para o nosso significado de hoje, quer dizer que a igreja sempre estava onde? Nas ruas, nas praças e nas casas. É interessante a gente notar que você percorre todo o Novo Testamento e você vai encontrar orientações práticas para tudo. Para tudo na vida de no ordenamento de uma pessoa, né? No ordenamento da vida dela, relacionamento entre casal, criação de filhos. Também sobre como cuidar da igreja, presidir a igreja. Você pega, por exemplo, o livro de 1ª e 2ª Timóteo, é Paulo escrevendo para Timóteo, né, num tempo que ele estava passando em Efésios, para dar orientações para ele sobre como cuidar da igreja, como lidar com situações difíceis. Em nenhum lugar no Novo Testamento, nós vamos ter alguma recomendação aos irmãos para que construam templos. Nunca, não tem lugar nenhum. Daí o nosso desinteresse de ter um lugar para a gente chamar de igreja. Nós entendemos isso, né? Não tem nenhuma dificuldade aqui para a gente entender aquilo que Pedro declara lá em Atos 7,48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Templo de Deus, casa de Deus, somos nós, não é? Somos nós. A igreja, que é coluna e baluarte da verdade, é você. Você é coluna e baluarte da verdade. Mas, se lá não tinha recomendação para construir templo, uma coisa também fica claro a respeito de como a igreja do Novo Testamento vivia. Eles se reuniam nas casas. Isso está claro lá. Você olha, por exemplo, o capítulo 16 de Romanos, e aí a gente vai verificar, por exemplo, Paulo saudando várias igrejas que se reuniam nas casas. Menção explícita à casa das pessoas. Então ele saúda, por exemplo, né, nas saudações finais, a casa de Priscila e Áquila, os que se reúnem na casa de Aristóbulo, os que se reúnem na casa de Narciso, e entre outros que estão por lá. Você vai encontrar também menções similares
na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses. Então você vê que é um padrão recorrente de que a igreja se reunia nas casas. Então, voltando ao que eu disse antes, a gente não está aqui para testar e tentar descobrir um modelo que funciona melhor. Isso não é um teste, né? A edificação da igreja nas casas é um princípio bíblico. Está escrito isso lá e é isso que a gente precisa tentar viver. Agora, não é difícil entender por que Deus deixou exatamente esse princípio para que a gente possa viver nas casas, né? E edificar a igreja nesse modelo. São nas nossas casas que os irmãos vão encontrar calor humano e receptividade. Quando a gente abre as nossas casas para os momentos de edificação, proclamação do Evangelho, a gente insere a obra no cotidiano da nossa vida, na nossa vida comum. A gente abre para poder partir o pão, viver momentos de alegria, viver momentos de adoração. E aí uma comunhão verdadeira é produzida. Que andamos juntos, vivemos juntos, compartilhamos do que temos. E aqui, amados, é importante dizer que a gente não está falando do encontro no grupo. De usar a casa e relacionar nas casas no contexto só do encontro no grupo. O encontro é uma das expressões da comunhão da igreja nas casas. O encontro, inclusive, a gente tem que observar alguns princípios, né, para que ele funcione bem, para que tenha ordem, né, que sejam grupos pequenos, que todos entendam qual é a obra do grupo, que os líderes sejam formados, que se trabalhe por níveis, que haja trabalho nas ruas. Então, o encontro é uma dinâmica de funcionamento da igreja, né, que a gente observa, que tem princípios, mas a gente não está falando só do encontro. Né? Os nossos momentos de comunhão têm que exceder em muitos encontros. E aí vem a catequese. O que a gente costuma falar? Que o mais importante não é o que acontece no encontro, mas o quê? Entre um encontro e outro. É aí que é importante. Você vai para o grupo caseiro para levar sua cesta, né? Levar ali a sua semana, dividir com os irmãos o que você recebeu de Deus nos seus momentos de comunhão com Ele, de contar as lutas, contar as vitórias, pedir oração. A gente vai lá para dividir o que temos. E aí que está o desafio prático. Né? Nós precisamos, ainda mais agora, né, que estamos aí nesse momento de retornar e ter comunhão tranquilo. Daqui a pouco nem máscara em lugar fechado vai precisar mais, graças a Deus. Né? Vamos voltar e nos esforçar, amados, para criar laços profundos de amor fraternal entre nós. Sermos amigos uns dos outros, nos envolvermos com a vida uns dos outros, converter o nosso coração ao coração dos irmãos. Se importar com a vida e com o crescimento espiritual de cada um. Não é só porque você não é o discipulador ou líder, você não precisa ser nem discipulador nem líder para se importar com o crescimento do seu irmão, com a vida dele. Muitas vezes quando você faz isso, até o seu crescimento melhora. E como que a gente faz isso então? Primeira coisa, vamos orar uns pelos outros. Levar a carga uns dos outros. E depois relacionar. Né? Conhecer e também se deixar conhecer. Né? A palavra fala assim, que quando andamos na luz, como Ele na luz está, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Né? Então a gente precisa se deixar conhecer, conhecer os irmãos. Dar o seu tempo, dar a sua energia para fazer a igreja funcionar durante a semana, nesses muitos pequenos momentos, cheios daquilo que deve acontecer quando a gente está junto. Palavra de ânimo, exortação, serviço uns aos outros, amor fraternal. Amém? Bom, só recapitulando então, 4 princípios. Primeiro, quando nós nascemos de novo, recebemos uma soberana vocação. Aquilo que para Deus é um propósito, para nós é um chamado, uma vocação. A gente não deve ficar esperando Deus desenvolver a vida dele em nós de forma passiva. Devemos nós nos empenhar para que a vida dele seja formada em nós e que cada talento que ele nos deu seja multiplicado, né, a 30, 60 e 100 por 1. Segundo, nós vocacionados devemos desenvolver a vida de Deus em nós. Entendemos que a igreja não está dividida entre aqueles que são chamados
e o resto dos membros. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós possuímos o ministério da reconciliação, todos nós. E também não é diferente na edificação da igreja. Terceiro princípio, nós somos coparticipantes do desenvolvimento da vocação dos irmãos. Amém? Cumprindo o nosso serviço, cumprindo a parte que nos cabe na edificação do corpo, através das juntas e ligamentos. E, finalmente, quarto princípio, tudo isso precisa acontecer aonde? Nas casas. Esforçando para a gente promover um ambiente caloroso, receptivo aos irmãos e vivendo como família. Amém? Bom, eu queria então finalizar aqui dando algumas recomendações práticas, tá? Pensando nessa revisão de princípios aqui que a gente fez. Então, primeira recomendação, queria animar os irmãos a se inspirar no modelo de Jó, no exemplo que Jó deu. Jó recebeu o favor de Deus enquanto orava pelos seus amigos, não é? Os amigos de Jó ficaram ali dando uns conselhos estranhos para ele, né? Ele mesmo, né? Deus permitiu que a vida dele fosse tocada, a vida dele virou ao avesso. Os amigos dele ficaram falando, Jó, se arrepende, porque Deus está derramando sobre você, e dando essa ideia para ele, que Deus é sempre assim, né? Castigo e retribuição, castigo e retribuição. Deus vai lá e arrebenta com eles, e fala com os amigos de Jó, fala, vocês falaram muito mal de mim, mas eu vou perdoar vocês a hora que Jó orar por vocês. E aí a palavra fala que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orou pelos amigos dele. Queridos, eu acho que existe algo que é milagroso quando a gente para de olhar para os nossos problemas, as nossas lutas e começa a se envolver com a obra de Deus. Isso começa a nos dar perspectiva de que todos passam por dificuldades, não só a gente, e tira a gente de um ciclo vicioso, em que a gente para de cooperar esperando que alguma coisa em nós se resolva. Na verdade, é exatamente o contrário, né? As nossas crises se resolvem e ficam menores quando a gente tira o olho da gente, dos nossos problemas, e começa a entregar a Deus as nossas lutas, né? Fala, Deus, cuida desse problema aí, eu vou fazer sua obra. Segundo conselho, né, recomendação. Você tem que ser a igreja em que você sonha em congregar. Amém? É meramente uma questão de escolha, né? Às vezes a gente pode olhar para a igreja e nos posicionar como quem está fora da igreja. E aí fica lamentando, né? Falta amor na igreja. A igreja já não é mais a mesma, etc, etc, né? Agora, você pode olhar para a igreja como parte desse problema, se é que tem o problema. E começar a contagiar os irmãos à sua volta, com amor, com comunhão, com cuidado, com serviço. Daí a pouco está todo mundo fazendo. Então nós temos que tomar essa responsabilidade de ser a igreja que a gente quer ver aqui nessa terra. Começa com a gente, com a nossa casa, né? Outra questão, também, outra recomendação, terceira. A gente precisa que os homens comecem a orar. Não que as mulheres não devam estar orando, viu, gente? Por favor, a gente precisa da oração das mulheres. Mas eu falo daqueles que são cabeça, né? Daqueles que exercem função de liderança na igreja. Nós precisamos orar incessantemente, para que cada um aqui entenda como dar a sua justa contribuição. As nossas intercessões, elas movem a mão de Deus e nos concedem graça e talento para praticar a vontade dele. Sobre isso tem um texto que eu acho interessante. Está lá em 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que a vocação dos irmãos seja desenvolvida. Amém? Quarto,
menos burocracia para você abrir sua casa. Eu sinto que talvez essa questão possa estar... a gente está precisando refletir sobre isso. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar criando impedimentos desnecessários para a gente estar junto. Uma coisa importante, né? Você tem que diminuir a sua expectativa de preparação, né? Então, não fique esperando até você instalar sua churrasqueira, colocar o piso novo, tá tudo arrumadinho, bacaninha, você chamar um irmão para estar contigo na sua casa, né? Olha, nem sempre você precisa fazer um jantarzinho bacana, cheio de coisinha, né? Óbvio que pode chamar a gente para uma janta bacana, mas se só tiver chazinho e biscoito, gente, já funciona também para comunhão, não é? Olha, vocês já viram como é que está o supermercado, os preços das coisas? Se a gente ficar esperando fazer jantar bacana para estar com a maioria dos irmãos, não vai rolar, né? O mês não cabe no salário de ninguém. Então vamos estar juntos de forma simples, né? A nossa casa é a nossa casa mesmo, né? Não somos família. Amém? Quinto, seja disciplinado para ter um tempo de qualidade. Isso é uma coisa importante, porque ao mesmo tempo que a gente precisa desenvolver relacionamentos de amizade, né? Viver tranquilamente, a igreja é nossa, se é a nossa casa, a nossa família, nós temos que entender que a gente está na obra. Então nós não podemos perder a concentração. Nós precisamos dar a nossa justa cooperação sempre que a gente está junto. Tá? Então assim, não tem nada de errado da gente conversar amenidades, da gente falar de esporte, falar de política, ou qualquer outro assunto que a gente quiser falar. Famílias fazem isso, não fazem? Conversa sobre qualquer coisa. Agora, se preocupa em trazer uma palavra, se preocupa em perguntar como é que está o seu irmão, em fazer uma oração por ele. Muitas vezes a gente não faz ideia de como essas coisas podem mudar ali a rota de alguém. Né? Quando você dá uma passadinha na casa de alguém, pergunta como é que ela está, ora por ela, dá uma palavra de ânimo. Às vezes aquela pessoa estava clamando a Deus por isso acontecer. Não deixa de fazer isso. Isso é importante, nós temos que estar concentrados. Lembra dos irmãos que estão próximos de você, se preocupa com isso. Né? Outra coisa também sobre estar juntos, né? E também diminuir a burocracia, a questão de fazer contatos, amados. Vamos fazer contato. Vamos convidar os irmãos para estar junto, para pregar o evangelho. E também não estar muito preocupado se o contato a gente falava contato quente, né? Se é aquele contato top, né? Aquele contato quente. Quem convence o homem é Deus, não é a gente. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar junto para pregar o evangelho, esse tempo nunca é perdido. Quantos de nós já saímos renovados de um contato, de um momento de pregação? O Zé costuma falar que tem uns contatos que parecem uma peneira, né, Zé? Você dá a palavra, ela atravessa ele direto. Parece que não reteve uma grama do que você falou, mas às vezes o irmãozinho que estava ali precisando renovar aqueles princípios de fé no coração dele, você não estava ali para falar para o contato, você estava ali para repetir aquelas coisas para ele. Então vamos crer nisso, que nada é à toa, né? Que Deus não faz essas coisas por acaso. E o último, sétimo, importante a gente às vezes fazer um planejamento, né? Começar a pensar em alguns nomes, pessoas que você quer pregar o evangelho, irmãos que às vezes não caminham mais conosco, pessoas que já estão ouvindo, irmãos que você sabe que estão se sentindo sozinhos, ou até reclamando que estão sozinhos, né? Precisando de um apoio. Começa a orar por eles, né? Pedindo a Deus para te dar sabedoria na hora de falar, na hora de agir. Né? E começa a convidar as pessoas para ter tempo com você. Né? Alguns para pregar, outros só para estreitar a amizade. Mas seja concentrado em dar seu tempo para isso. Né? Muitas vezes as semanas vão passando, os meses vão passando, a gente está envolvido com trabalho, com estudo, com um monte de coisa. E a gente fica só no desejo de fazer isso. Né? A gente assusta, já chegou no meio do ano. Então é importante estar concentrado, é importante planejar, pensar como é que vai ser a sua semana, com quem você vai encontrar, já ligar para as pessoas ali na segunda-feira, já tentar se articular, para as coisas irem acontecendo, né? Amém? Amém, queridos, era isso.